Olha, o assunto segue sendo sobre cultura, né? Afinal, começou hoje a 6ª Conferência de Cultura da Bahia, lá em Feira de Santana, na Princesinha do Sertão. Um momento importante para discutir ações de fortalecimento do setor cultural do Estado. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Márcio Tavares, ele que é secretário executivo do Ministério da Cultura, está aqui com a gente. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao TVR Revista. Boa tarde, Mais uma Johnny. vez, né? Prazer estar aqui de novo contigo. É um momento especial, né, para a gente discutir, pensar a cultura da Bahia de uma maneira geral, né? Então, as conferências são um instrumento muito importante para a gente poder projetar a política cultural, qual vão ser as ações, os projetos nos próximos 10 anos. E dessa vez, essas conferências estaduais, elas estão encadeadas num processo nacional. É a primeira vez em 10 anos, a última conferência nacional tinha sido em 2013, a próxima em março do ano que vem. Hoje, em Feira de Santana, começam a discutir e delegados aqui da Bahia vão ir para a nossa Conferência Nacional, dar contribuição a partir da perspectiva da diversidade da cultura baiana para os rumos e para o novo Plano Nacional de Cultura, né, revisado, que a gente vai ter como fruto desse conjunto de discussões. Então, a gente reúne toda a comunidade e projeta os próximos 10 anos. O que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer das políticas culturais nesse próximo ciclo, para que todo cidadão brasileiro, todo cidadão baiano tenha direito à produção, à fruição de cultura, que é para isso que a gente trabalha na gestão. Eu acho interessante discutir e voltar a discutir sobre essas ações, Márcio, até porque é o seguinte, há 10 anos atrás, cenários foram mudados, né? Teve uma pandemia aí que devastou o setor cultural, teve o ciclo também do último governo federal, a gente também teve as novas tecnologias, né? O processo digital entrando cada vez mais pesado, ou seja, é necessário discutir após todo esse cenário, né? A nossa cultura. Sem dúvida, o cenário cultural mudou muito nos últimos anos. Tem políticas que são ainda vibrantes, que a gente conseguiu retomar. A gente tem um Ministério da Cultura que voltou, né? A ministra da Cultura está muito empenhada nesse retorno das políticas culturais. Tem um novo ciclo de políticas, a gente estava vendo sobre a Lei Paulo Gustavo, agora a gente está no meio do ciclo da política Aldir Blanc, que foram constituídas pelo setor cultural nessa luta no vácuo do governo federal naqueles anos em que não houve apoio e que existiu a pandemia e que agora estão se transformando em política pública permanente para todo o setor, garantindo uma territorialização das ações de cultura como nunca houve. A gente tem discussões de novo tipo, que tem a ver com direito digital, direitos autorais, sobre inteligência artificial. Tudo isso está também no âmbito das discussões da conferência. Então, é um novo mundo que se abriu nesses anos e que as políticas precisam estar em acordo. A gente precisa estimular regulamentações adequadas que protejam né, os nossos fazedores de cultura, a nossa produção, a nossa diversidade, o nosso talento, porque esse é um dos veios para o nosso desenvolvimento no futuro. É pela economia criativa, é pela cultura que a gente garante, né, protege a nossa identidade, valoriza quem a gente é, mas também garante o futuro do nosso país, porque gera emprego, gera renda, gera transformação social e é necessário que a gente tenha políticas públicas que são antenadas e contemporâneas, que é isso que a gente está buscando. Agora, vamos falar um pouquinho você tocou em um assunto que eu acho muito importante, né? Que é a retomada, de fato, do Ministério da Cultura. Praticamente fechando esse ano, né? Estamos em 2023. Se pudesse fazer um breve balanço, né, secretário, sobre essa retomada, esse novo ciclo, esse novo momento da cultura no país? Então, eu acho que a gente fecha um ano muito feliz para a cultura brasileira, né? O Ministério da Cultura voltou, a gente voltou, né, com a chegada da ministra Margareth Menezes, uma ministra baiana, conhecida de todos aqui. A gente conquistou um orçamento recorde e isso possibilitou a retomada de políticas públicas. Então, em todos os âmbitos da política cultural, do patrimônio histórico, a proteção de museus, ao fomento à arte, a valorização da diversidade cultural, ao audiovisual, a gente retomou um ciclo e um conjunto de políticas extremamente importantes e, nesse momento, a gente coroa todo esse processo com as duas leis que foram nos dadas como determinação pelo presidente de executar esse ano, como estando na rua à disposição da comunidade cultural, né, para adesão dos estados e municípios, fechando um ciclo em que, a partir de agora, a gente tem não só o Ministério da Cultura,
mas a gente tem políticas públicas sérias de continuidade, com previsibilidade, pactuadas com os gestores estaduais, municipais e com a comunidade cultural. Eu acho isso muito interessante, aproveitar para pegar o gancho para falar sobre as oficinas, né, que o MINC abriu para capacitar a rapaziada das favelas nos editais, sobretudo a Lei Rouanet e tantos outros também, né? A importância disso, da galera entender, porque às vezes eu tenho a sensação, até a gente já falou aqui no Revista, que muitas pessoas às vezes se afastam do nome edital por entender que é um processo muito burocrático, por entender que é muita coisa para ter que pegar a visão, entender, esmiuçar. Às vezes não tem uma pessoa para ajudar e capacitar, né? Então, a importância de ações como essa, sobretudo na periferia. Sem dúvida. Raoni, nós estamos tentando fazer um processo de transformar os editais em instrumentos mais simples, para que qualquer pessoa que tenha o direito a receber os recursos de cultura possa receber e não seja brecado pela burocracia, pelo texto, que às vezes é difícil de compreender, pelo sistema, que é difícil de acessar. Então, a gente está mudando toda essa arquitetura para que todo o acesso à política cultural seja mais simplificado. E acompanhando do que você está falando, de formação. A gente está fazendo os Circulas Minks, então o Ministério foi a todos os estados. Nós já conversamos com mais de 40 mil agentes culturais esse ano de forma presencial, buscando formar, informar sobre como são os novos editais, as novas políticas, só sobre a Lei Rouanet, que mudou, que tá mudando o seu escopo, está mais descentralizada, está fazendo ações nas comunidades periféricas, nas favelas, com editais específicas. A gente está fazendo um ciclo de formação para esses novos agentes, para que a gente também consiga ter mais gente entrando no sistema do incentivo fiscal, abrindo a base, colocando os novos agentes culturais periféricos que precisam ter seu fomento garantido, ter acesso a essas políticas, participando do conjunto de iniciativas de fomento que o Ministério da Cultura do Brasil fornece para a população brasileira. E ainda falando sobre essas leis de incentivo, acho necessário a gente falar também da Aldir Blanc, né, que nesse processo, sobretudo da pandemia, foi muito importante, que já repassou mais de 150 milhões aos estados de maneira geral, né? Conta um pouco sobre esse processo da Aldir Blanc, que antecedeu a Paulo Gustavo, né? Eu conheço alguns amigos da cultura que falam que a Aldir Blanc andou para que a Paulo Gustavo pudesse correr. Então, explica, dá um panorama também sobre essa lei. Então, a Lei Aldir Blanc I foi uma lei que foi construída justamente no momento da pandemia, quando o setor estava passando as maiores dificuldades. Teve um desempenho fantástico naquele momento, ainda sem o Ministério da Cultura. Os dados que a gente tem, Raoni, são de que cerca de 600 mil postos de trabalho na área cultural foram gerados em função da existência dessa lei. Então, isso mostra que cada real que a gente investe em cultura reverte em mais emprego, mais renda, mais impostos, mais envolvimento. E agora a gente está no ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, são 15 bilhões de reais pelos próximos 5 anos, garantidos para todos os estados, todos os municípios, todos os estados do Nordeste já aderiram, mas ainda tem muita prefeitura aqui da Bahia que ainda pode, e a gente quer que adira a esses recursos que estão disponíveis. Até o dia 11 é o prazo de inscrição na plataforma Transfere Gov do Ministério, e a gente está aberto a ouvir sugestões e também informar sobre qual é a maneira de fazer a inscrição desse plano de ação para que ninguém fique de fora da Política Nacional Aldir Blanc e a gente tenha um sucesso tão grande quanto foi com a Paulo Gustavo. Pouco antes da gente conversar, a gente assistiu a matéria da Lei Paulo Gustavo, né? Esse processo, essa nova etapa que está aqui na Lei Paulo Gustavo Bahia, uma lei que foi, um edital que foi esperado por muita gente, né? O setor cultural aguardou ansiosamente. E temos uma notícia boa, né? A Câmara aprovou e vai ser prorrogada para 2024. Então, o prazo de execução agora, ele pode ser prolongado até 2024. Por que isso é importante? Porque se tiver qualquer tipo de iniciativa, de um recurso, alguma coisa, todo o recurso da Lei Paulo Gustavo agora é certo que vai ficar para o fomento à cultura. Que a gente correu o risco de, no dia 31 de dezembro, se tivesse tido algum problema em algum edital, em alguma cidade, em algum lugar, esse recurso voltar para o Tesouro Federal. Nem voltava para o Ministério da Cultura. Então, agora, todos os recursos estão garantidos, vão ficar no setor e vão se somar com os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, é o maior ciclo de fomento da história do Brasil
para a gente transformar o cenário da produção cultural brasileira. E só para a gente finalizar, secretário, eu acho importante também a gente falar sobre esse edital, né, do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Inclusive, 26 organizações foram selecionadas nesse primeiro processo, né? Exatamente. Os comitês de cultura vão ser uma instância de articulação. Então, agora, todas as micro-regiões do país, são cerca de 800, vão ter um agente articulador de cultura, dando formação, falando com os agentes culturais, ajudando a acessar os editais, fazendo com que você tenha maior simplicidade na hora de chegar e um canal direto de diálogo, de transparência, de participação com o Ministério da Cultura também, porque o que qualifica a política pública é o contato direto com o povo, que é quem está construindo ali no dia a dia a demanda sobre essa política para que a gente possa aprimorar o desenvolvimento dela no futuro. Então, foi um sucesso. Vem aí, a partir de 2024, os comitês de cultura, o Comitê de Cultura da Bahia, de todos os estados, funcionando de forma ativa para a gente ter ainda mais participação social, mais vontade da população na construção das políticas de cultura. E um passarinho me contou que o senhor botou o capacete de obra e visitou aqui o nosso teatro, né, as obras do nosso teatro que estão a todo vapor, porque quando a gente fala de cultura, a gente não tem como esquecer, né, dos teatros aí do Brasil inteiro. E aqui no IRDEB, a gente está nessa reforma do teatro que vai ficar disponível para o setor cultural, não só de Salvador, mas de todo o estado. Como é que você está acompanhando, viu as obras, muita expectativa nesse momento? Não, visitei e fiquei empolgado. Assim, está sendo uma reforma completa, vai ser um teatro de alto nível, com capacidade de receber diversas linguagens. E isso é muito legal, porque a gente está tendo agora o final do ciclo dos editais da Lei Paulo Gustavo. Certamente, muitas coisas que a gente está fomentando com recurso federal nessas leis vão ter o teatro aqui da TVE como um espaço de apresentação, e muita gente que está assistindo a gente, que está nos assistindo, vai poder assistir o que está acontecendo no teatro, porque ele vai servir também como um estúdio para projeção dessa produção cultural toda. Então, eu estou super empolgado. Márcio, meu velho, sucesso, tá? Boa viagem aí para a Feira de Santana para acompanhar essa conferência. Fechado? Obrigado, fechado. Valeu.